Oi, aqui é a Sucena da Flor de Mim e este é o meu episódio dourado. Este episódio tá vindo à tona agora, dia de sei lá que dia, mas em setembro de 2023, e ele foi gravado em outubro de 2022. Então, quase completando um ano que ele ficou guardado, porque eu fiquei, não vou postar, medo de postar. E ainda estou com medo de postar, mas aí a gente tá aí na era 2 falando sobre fazer coisas desafiadoras, mas também legais, e essa vai ser uma das minhas. Se você quiser entender um pouquinho mais desse processo, pode ouvir o episódio Errando em Público, que a gente conversa um pouco sobre isso, explica por que esse episódio está vindo à tona agora. E, no geral, espero que vocês gostem. Tô nervosa ainda para postar ele, mas é isso. Vamos de fazer coisas legais. Olá, eu sou a Sucena, uma das fundadoras da Flor de Mim, e hoje eu tô aqui gravando esse episódio nervosa. E eu tô nervosa porque é o meu primeiro episódio de podcast gravando sozinha, e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o podcast, qual que é essa mudança que surgiu agora. A partir de agora, eu vou levar o podcast sozinha, e eventualmente a gente vai participar de alguns episódios, eu vou chamar outras pessoas pra participar. Eu honestamente ainda não tenho clareza de como que vai ser o podcast a partir de agora, porque esse primeiro episódio tá sendo bem pra eu tirar essa ansiedade. Sabe quando você fica ansiosa com alguma coisa e você não consegue pensar muito além daquele momento? Eu tava nesse sentimento, então eu pensei, vou gravar o primeiro episódio pra eu lembrar que é uma coisa que eu sei fazer, uma coisa que é tranquila, uma coisa que eu já tô acostumada, e a partir daí eu vou ter mais clareza pra decidir pra onde que vai esse podcast. E aí, é isso. O resumo é que eu sou apaixonada com podcast. Eu gosto muito de falar. E eu gosto muito de falar sobre questões emocionais, questões da minha vida, Gosto de fazer terapia, basicamente. Gosto de falar sobre sentimentos e falar sobre coisas do nosso coração. E eu sinto que é muito importante mesmo a gente ter essas trocas, sabe? De falar, olha, isso aqui passa na minha cabeça, e outra pessoa falar, olha, isso também passa na minha, ou nossa, isso nunca passou. Então, inclusive, eu quero agradecer todo mundo que responde, que comenta, que fala qualquer coisa sobre o podcast, porque sempre me deixa sentindo que a gente é um grupinho de amigas que tá desabafando. E eu gosto dessa sensação de vulnerabilidade mesmo entre a gente. E eu gosto de ter esse espaço na nossa comunidade. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E ele era um projeto no meio de vários outros da Flor de Mim, que a gente estava com ele pausado por falta de disponibilidade mesmo, de tempo, de juntar eu e a Yasmin para fazer. E aí eu e ela percebemos que dava para fazer sozinha, que era mais, a logística é um pouco mais fácil, então eu conseguiria manter o podcast mesmo que ela não participasse em todos os episódios. E aí a partir de alguns episódios ela vai participar, mas mais quando ela tiver a disponibilidade e for tranquilo pra gente gravar juntas, porque virou um pouquinho uma confusão nesse sentido. Então é isso, esse é o primeiro episódio sozinha, e a partir daí a gente vai ver pra onde vai, mas eu imagino que a gente vai ter alguns convidados e eu mal posso esperar pra conversar com as pessoas, e eu imagino que vai ser legal de qualquer forma. Qualquer do jeito que for, eu espero que seja muito legal, eu vou dar o meu melhor aqui pra ser muito legal, porque eu me divirto muito gravando podcast. Apesar de hoje eu tô nervosa, eu tô me sentindo, sabe quando você vai encontrar alguém e aí você fica, meu Deus, eu senti isso até com um amigo próximo mesmo, que eu fico, meu Deus, será que a gente se dá bem? Eu esqueci como que é essa interação. Então eu tô lembrando, tô nesse momento aqui que fica 20 minutos meio esquisito e depois você fala, conheço essa pessoa. Pode ficar normal de novo. Então eu tô nesse processo, esse início desse podcast é esse processo meu acalmando essa ansiedade, falando, não, gente, eu conheço, são minhas amigas, tá tudo certo, a gente é amiga, vamos seguir daqui. Esse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma coisa que é o que tá pesando pra mim um pouco nesse processo de gravar o podcast sozinha, que é sobre uma necessidade de agradar os outros. Então, vou explicar o que tá passando na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência de sentir uma necessidade de agradar, sentir que a aprovação dos outros vale mais do que qualquer outra coisa. E isso por vários motivos, várias formas que eu entendi que se eu agradasse, eu ia me encaixar em algum grupo, eu ia me encaixar em alguma coisa, se as pessoas aprovassem, se eu concordasse com elas. Em tudo, basicamente. Fosse exatamente o que elas quisessem que eu fosse. Então, esse é um processo que vim aqui conversar com vocês, principalmente sozinha.
eu não tenho mais nada para me guiar, além das coisas que eu realmente acredito, as coisas que eu realmente quero falar. E aí é falar, ser totalmente sincera aqui, jogar pro mundo e ver se o mundo gosta ou não. E aí é essa parte que me deixa nervosa, entendeu? É aí que entra a coisa do... Queria já saber exatamente o que falar para todo mundo gostar. Mas a verdade é que eu não queria mesmo. É preciso ser sincera. Então é um nervoso, mas eu fico muito feliz de fazer, porque eu acho que é o caminho, é o jeito que eu quero viver mais minha vida mesmo. Então é isso. Um nervoso, porque estamos passando por traumas aqui enquanto eu gravo. E aí eu queria começar falando sobre... Eu tô lendo um livro, podcast bem maluco hoje. Eu tô lendo um livro que chama Tudo que eu sei sobre o amor. É um livro que ficou um pouco famoso na internet, eu acho, pelo menos chegou pra mim assim. E é um livro sobre uma moça, que é a Dolly, que ela tá contando a história da vida dela mesmo, contando de relacionamentos e contando como que foi mudando a vida dela. E tem um momento que ela começa a fazer terapia no livro. Inclusive é a minha parte favorita do livro, que eu fiquei, meu Deus, me identifiquei muito com a sensação de fazer terapia. E aí teve uma coisa que ela falou sobre isso, de se espalhar na vida das pessoas, se partir em alguns pedacinhos para se encaixar da forma exata na vida das pessoas. E aí ela fala sobre isso, né? Ela fala o seguinte: descrevi como isso me fazia sentir que eu controlava o que as pessoas pensavam de mim, mas que me fazia sentir cada vez mais uma fraude. E aí eu li isso aqui e eu fiquei... Meu Deus, que sentimento é esse? Porque é exatamente isso que eu sentia. E ainda sinto quando eu me coloco nessas situações de que a aprovação do outro, você vira uma pessoa para outra pessoa te aprovar, faz sentido? Você muda algumas coisas para ser aceita naquele lugar, só que essa mudança, mesmo quando as pessoas concordam com ela e aprovam o que você fez, tipo... te aceitaram naquele lugar, você sente que é falso, porque não foi verdadeiro mesmo. Tipo, não é que você seja uma pessoa falsa, mas que você deu uma modificada na sua coisa toda para ser mais agradável. E quando isso é aceito, você fica, mas essa não sou eu completamente. Então, não tá me aceitando completamente. Então, ao mesmo tempo que você tem esse controle, entre aspas, de como você está sendo percebida, você também não sente que é válido o jeito que você é percebida. E aí, nesse primeiro momento, ela tá tendo uma conversa com a psicóloga e a psicóloga fala pra ela assim, no final, aqui, ei, você nunca vai saber o que eu realmente penso de você. Não precisa tentar me agradar, porque é isso, você simplesmente não vai saber o que eu tô sentindo mesmo, sabe? Tipo, você não vai saber realmente o que eu tô sentindo sobre você. Então é melhor a gente já largar essa expectativa de que você vai saber e que você tem um jeito de existir que vai me agradar. E aí ela fala uma coisa, tipo assim, aquela pessoa dentro de mim que não tinha nenhuma percepção dela mesma, que era eu achei isso muito bonito, inclusive. Bonito, né? Uma presença polimorfa que mudava para agradar os outros, estava ganhando permissão de simplesmente existir. E aí, pra mim foi uau, poxa... Uau! O que estamos falando? Porque eu acho que todo mundo que passa por essa sensação, que cresce pelo menos sentindo que devia ser outra pessoa para agradar as pessoas, eu acho que é muito libertador você ganhar a permissão de ser você. Sabe? É simplesmente libertador, é assustador também, mas é isso. Eu posso ser eu, sabe? Então eu acho muito gostoso e era isso que eu queria conversar com vocês, como está sendo esse processo para mim. Como que eu percebi o quão importante e quão satisfatório mesmo é você ser você e ser aceita dessa forma. Porque eu acho que é muito complicado mesmo a gente conversar sobre se aceitar, sobre se gostar, quando na prática a gente não se sente confortável de ser a gente mesmo nos lugares. Em lugares que às vezes é seguro, a gente só não entendeu ainda, a gente só tá tão acostumado a não ser seguro que a gente não consegue se sentir assim, sabe? Então eu acho que é um fator essencial pra gente trabalhar esse auto-amor, trabalhar essa aceitação, trabalhar o autoconhecimento de um lugar legal, sabe? Não de um lugar, conheci defeitos sobre mim, é isso, agora eu acho ainda pior, mas de um lugar de me conhecer, essa sou eu, e essa pessoa, ela merece ser vista dessa forma, com todos os defeitos, com todas as coisas que ela tem.
Então, para mim, o processo foi basicamente assim. É, obviamente, um processo que eu ainda tô passando, que é isso, esse podcast aqui ainda é uma situação para mim que tá sendo, que eu ainda fico nervosa e que eu gostaria de não ter ficado nervosa de nenhuma maneira, mas que ainda é o processo que eu tô passando e por isso eu ainda fico nervosa. Mas basicamente eu cresci como uma pessoa que sentia essa necessidade, tanto várias questões, mas também bullying, bullying na escola. Eu sentia que eu precisava ser outra pessoa, ou que eu precisava modificar algumas coisas sobre mim, dar uma diminuída em coisas que eu achava que as pessoas iam, ou às vezes as pessoas falavam que eram desagradáveis sobre mim, e tentar criar esse modelo de pessoa perfeita para cada um, que eu fosse completamente aceita. Eu achava que se eu me portasse dessa forma, eu não teria o risco, a decepção de não ser aceita. Não teria essa sensação de rejeição. E aí, depois de muito tempo na terapia, eu percebi que era isso, que eu sentia que mesmo relações próximas a mim, eu não, tipo, mesmo amigos próximos, era uma coisa tão treinada, tão comum, que eu não conseguia, mesmo nessas relações íntimas, ser completamente quem eu era, porque eu ainda sentia que tinha uma restrição entre ser o que eu era, tipo, uma incompatibilidade entre ser o que eu era e ser o que eu sou, e ser aceita por isso, e ser amada por isso. Então eu sentia que tinha que ter essa mudança. E um dos fatores que me levou aí na terapia foi isso, porque isso também era doloroso. Porque era essa sensação de ser uma fraude. Não realmente ser uma fraude, mas a sensação de que... Porque é solitário também você sentir que ninguém realmente te conhece. Ninguém realmente tem acesso a coisas que você acharia importante as pessoas terem acesso, sabe? Então, esse foi um processo que eu faço muito na terapia e volta e meia eu tô falando de uma coisa, vira, voltamos nesse ponto de que é sobre ser autêntica e ser eu mesma. Então, inclusive uma das coisas que minha psicóloga falou esse ano e no ano passado foi sempre sobre tudo da minha terapia ser sobre eu conseguir alcançar esse lugar de ser mais autêntica e me sentir segura sendo autêntica. Para mim, a confiança vem desse lugar de me sentir... É isso, independente se alguém gostar, alguém desgostar, eu posso ser eu. É essa segurança que eu quero adquirir na minha vida. E que é muito difícil para mim por causa desse processo. Eu me sentia muito sozinha, não sozinha real de... Eu sabia que as pessoas estavam lá por mim, eu sabia que as pessoas gostavam de mim, mas eu sentia esse distanciamento porque eu não conseguia ser eu mesma nessas relações. Então foi muito importante para mim passar por esse processo. E as coisas que foram me ajudando nisso foi entender que eu não preciso ser aceita por todo mundo. Eu não preciso que todo mundo goste de mim. E, inclusive, muitas das pessoas que eu tentei fazer gostar de mim, eu não queria. Eu não realmente gostava delas nesse sentido, sabe? Eu não queria ter relação com algumas pessoas, eu achava elas más, ou eu achava elas de alguma outra forma, que era uma pessoa que eu pensava, meu Deus, não é minha vibe, sabe? O santo aqui não tá batendo tanto, mas eu ainda achava que mesmo eu sentindo que não era a minha vibe, essa pessoa tinha que me aceitar, porque, uai, como assim? Como assim não ser gostada? Que terror é esse? Então, pra mim, o processo começou muito de primeiro reconhecer que eu tinha essa necessidade, reconhecer que ela é uma coisa grande de mim, reconhecer que nem sempre eu vou conseguir ainda ser a versão mais autêntica. Às vezes eu deixo esse medo de ser rejeitada passar na frente e eu falo alguma coisa ou ajo de uma forma que não é a forma mais verdadeira do que eu gostaria. E pra mim, primeiro teve esse momento de reconhecer que isso é uma coisa que vai acontecer até eu conseguir me sentir totalmente segura. O que eu acho que acaba acontecendo é que a gente coloca a aprovação da outra pessoa em cima da sua própria aprovação, sabe? Você acha mais importante aquela pessoa te considerar legal, te considerar a pessoa massa demais, do que você mesma sentir orgulho da pessoa que você é, se sentir alinhada com a pessoa que você está comunicando para o mundo que você é, se sentir vista como você realmente é, sabe? Então eu acho que a gente acaba invertendo isso. E eu acho que o processo terapêutico sobre isso é realmente você falar, não, eu concordar com tudo que eu falei, com tudo que eu fiz, com o jeito que eu me portei, qualquer outra coisa, significa bem mais do que a outra pessoa, porque essa é a verdade. Tipo, a aprovação da outra pessoa, entre muitas aspas,
é muito mais vazia do que a sua própria aprovação. Não é satisfatório passar pela vida toda tendo pessoas te aprovando e você mesmo olhando e falando, meu Deus, socorro, não era isso, sabe? Então, pra mim, esse é o início do processo. Foi reconhecer isso e reconhecer que era mais importante eu me aprovar. E é isso, eu ainda não tô nesse lugar totalmente, mas eu agora faço um esforço consciente de, às vezes, pra mim, é chegar numa coisa com um amigo ou chegar numa coisa com vocês aqui, por exemplo, nesse podcast, e ser honesta sobre o meu sentimento. Não achar que é melhor eu fingir que eu tô super de boa sobre isso e não comentar que eu estou ansiosa, que eu tô nervosa, que eu acho um pouco assustador. Então, pra mim, o podcast, inclusive, é um grande processo de vou ser honesta aqui e jogar no mundo. E foi muito poderoso pra mim ver que pessoas se identificavam com isso e que as pessoas gostavam de quem elas estavam ouvindo, porque a pessoa que estava falando com elas estava sendo honesta, porque a pessoa que estava falando com elas era realmente eu. Obrigada, inclusive, viu, gente? Vocês me tornaram uma pessoa muito mais segura de mim mesma por me acolherem do jeito que eu sou. E eu acho que esse que é o poder de ser sincera. Porque você dá espaço para as pessoas acolherem você e te aceitarem do jeito que você é. E não desse jeito que você pode ter montado e pode ter feito, sabe? Eu acho que isso que é a parte mais poderosa sobre. E é incrivelmente assustador no começo. Eu me sentia nervosa real, gente. Nervosa, sabe? Aquela coisa que você fala, nossa, nervosa. Eu me sentia nervosa. Toda vez que eu ia ter uma interação com uma pessoa nova ou com uma pessoa antiga que eu sabia que a versão que ela tinha de mim não era a mesma que eu queria, não era a mais autêntica. E aí eu tinha que mostrar. Eu acho que nesses casos eu achava até pior, porque eu tinha que reconhecer essa pessoa. Na verdade, ela precisava me conhecer de novo, né? Porque eu acho que ela estava sendo honesta, mais honesta do que eu. Então, eu tinha que reconhecer essas pessoas. E eu fiz esse trabalho com muitos amigos de me reapresentar para eles. E sempre tem um nervoso de... E se a versão que eu mostrar agora, que é a mais autêntica, ele não gostar, essa pessoa que já faz parte da minha vida, que eu já amo essa pessoa, que eu já me sinto mais segura com ela. E se ela simplesmente rejeitar essa versão mais original de mim, assim, sabe? Sempre tem esse... Pra mim, sempre tinha esse medo de repente, uma pessoa que já era parte da minha vida falar, não, agora eu te achei insuportável. Então, era meio assustador o processo e aos poucos eu fui conseguindo mostrar mais quem eu era. Eu faço esse processo, e ele é um processo consciente, com pessoas que eu conheço recentemente, com pessoas que eu já conhecia, que no momento que eu vou responder uma coisa e eu já percebi que eu fiquei meio, eu preciso ser aceita, eu dou uma parada e fico, ei, vamos lá, o que é a verdade aqui do que você quer responder? Qual que é o jeito mais sincero para eu responder isso? Então, às vezes, enquanto eu tô conversando, eu tenho um processo interno de dar uma respirada fundo e de me lembrar que é mais importante que eu comunique o que eu realmente quero comunicar. Ou então eu aviso que eu tô me sentindo ansiosa, que eu falo, isso aqui ficou um pouco demais para mim. Ou, em casos que é possível, eu dou uma distanciada da conversa para eu me lembrar de dar essa centrada. E é uma coisa muito sufocante para mim quando agora, consciente de que esse é um processo que eu não quero passar mais, é uma coisa que eu não quero que as pessoas me conheçam pela versão montada de mim, eu quero que elas me conheçam pela versão real. É um processo muito sufocante quando eu percebo que eu passei alguns dias buscando essa aprovação, eu passei alguns dias sentindo essa ansiedade, analisando e tentando mudar as conversas de uma forma que fosse percebida diferente. E então é um processo, gente, é um processo que para mim tem sido muito importante de passar. Porque o que eu sinto, na real, é que à medida que eu consegui me reapresentar para essas pessoas, as minhas relações ficaram mais leves, sabe? Elas não me desgastam tanto quanto elas desgastavam quando eu tinha que ser exatamente perfeita em toda a interação. E é um perfeito que as pessoas não pediram para eu ser. É um perfeito que as pessoas... Eu não sei se as pessoas me percebiam assim, mas eu sentia essa necessidade. Eu sentia que eu precisava ser. Chegou num ponto que eu também não me identificava mais em umas relações. E, de novo, não é uma questão de ser, nossa, uma outra pessoa totalmente, eu era totalmente falsa sobre isso. Não era assim, essa necessidade, mas são as pequenas modulações, as pequenas modificações que a gente faz para ser aceita, porque
eu acho que quando a gente está fazendo essas modificações todas, tem um quê de interação social, tem um grau aí que é normal, eu acho, a gente tentar impressionar as pessoas. Eu acho que a gente quer impressionar, eu acho que todo mundo tem essa vontade um pouquinho no coração, ou pelo menos para mim sempre teve, mas eu acho que também é um sinalzinho de que a gente acha que não pode ser completamente aceita. Então, para mim, esse processo teve muito a ver com esse reconhecimento de que isso acontecia, mudar a maneira como eu me portava, mas também tem muito a ver com eu me conhecer, saber qual é a pessoa que realmente existe dentro de mim, qual que é a versão real, porque eu acho que quando a gente não se conhece o suficiente para isso, não tem como tomar essa decisão. E para mim foi um começo difícil de ser autêntica, porque eu não sabia quem que era a pessoa, porque eu tinha tantos pedacinhos partidos que eu sentia que eu tava meio... Ei, essa pessoa tá quase desaparecendo, eu já sou tantas outras versões que é esquisito, sabe? Então eu acho que eu tive esse primeiro momento de entender quem eu era também, para aprender a comunicar e mostrar essa pessoa. E aí eu comecei a achar que a pessoa que eu era merecia ser sincera, merecia ser vista como ela é, sabe? Eu acho que era isso que faltava para mim também, de achar que a pessoa que eu era não merecia essas coisas, ela não merecia ser vista, ela não merecia ser reconhecida, ela não merecia ser amada do jeito que as pessoas podiam me amar e que eu queria que elas me amassem. Ela merecia uma versão outra versão de mim merecia. E é muito difícil, de novo, é muito difícil a gente fazer um processo de você se gostar tanto quando você acha que essa versão tem que ficar escondida, a versão sincera de você tem que ficar o mais escondida possível, que ser autêntico não é suficiente, que ser você não é suficiente para as pessoas. Então eu acho que é doloroso um pouco o processo, um pouco nada. Chorei várias terapias falando, meu Deus, como assim? Inclusive, uma das minhas primeiras sessões, que foi, acho que, nem sei se foi a primeira que eu chorei, eu acho que eu já tinha chorado antes, mas dos dias que eu chorei, que eu pensei, meu Deus, terapia é simplesmente doloroso, mas que me marcou pro resto da vida, foi quando eu falei, no meio da terapia, estava narrando esse processo mesmo, meio desesperado, né, eu não vejo saída disso, e aí a minha psicóloga falou, ei, Açucena, você acha que você precisa ser perfeita para ser amada. E aí eu fiquei, caralho, meu Deus, o que acabou de acontecer? Porque na hora que ela falou, eu senti que era verdade. Que eu realmente achava que eu só podia ser amada por todo mundo se eu fosse perfeita. E era por isso que eu forçava essa versão perfeita nos mínimos detalhes para as pessoas, sabe? E aí, com o tempo, foi o processo de entender que eu não sou perfeita, de entender que não existe uma pessoa perfeita, e que o lado que eu acho menos bonito de mim, o lado mais chato, o lado que às vezes implica com uma coisa pequenininha, ou que às vezes perde o humor, o carisma, só porque perdeu o carisma por uma outra coisa minúscula, ele também merece ser visto. As pessoas não precisam só conhecer o meu melhor lado, a melhor versão de mim e gostar dessa versão. Eu também tenho o direito de me portar de uma maneira brava, eu tenho o direito de chegar triste, de ser aceita triste, ou quando eu tô com fome, ou quando eu tô com dor, e meu humor, o carisma vai lá embaixo. Então, entender que essas versões de mim também mereciam o afeto que a versão bonita, mais aceitável pela sociedade merecia, foi muito importante para eu me sentir segura de mostrar essas versões. E é um processo que acontece meio que embolado. Eu acho que o processo terapêutico todos acontecem meio embolado. Que ao mesmo tempo que você tem que estar lá trabalhando, né, com você mesma, sobre essa aceitação de entender que você merece tudo isso, você também tem que começar a testar na vida real e começar a ser essa pessoa na vida real e ver como que é o resultado. Para mim, inicialmente, foi assustador, mas hoje eu olho para as relações que eu tenho na minha vida e eu realmente sei que as pessoas que estão nela conhecem a versão verdadeira da Açucena. Pelo menos a maioria delas. Elas conhecem a versão que eu realmente me orgulho de mostrar. Quando eu fico sem bateria para conversar, agora eu não faço uma conversinha ali pensando, meu Deus, tudo que eu queria era estar em outro lugar. Agora eu falo, eu tô com a bateria social baixa, vou ficar calada aqui um tempo. Eu entendi essa vulnerabilidade que a gente precisa ter pra versão real ser aceita, sabe? Pra gente dar espaço para essa aceitação. Se permitir estar numa posição que você pode ser rejeitada,
ou expressar sentimentos que você não considera a melhor parte de você, é importante para você entender que eles podem ser aceitos também. E se você nunca fizer isso, você nunca vai sentir que você pode ser aceito, porque você nunca vai dar a oportunidade para ninguém conhecer essa versão. Então ela sempre vai ficar, tipo, é um ciclo que vai ali ele mesmo, sabe? Quanto mais você acha que essa parte não pode ser aceita, menos você mostra essa parte, e quanto menos você mostra, menos as pessoas podem aceitar ela. E sentindo como eu gostaria de ser amada, eu também consegui fazer mais espaço para as pessoas na minha vida serem a versão delas. Isso me ajudou a perceber como eu também queria ser essa pessoa na vida dos meus amigos, das pessoas que fazem parte da minha vida, que são importantes. Eu queria que elas se sentissem amadas mesmo nas partes ruins dela. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa que dava conta de fazer isso. Eu sempre fui melhor em aceitar os outros do que me aceitar. Mas eu ainda sentia que tinha umas limitações ali, que eu ainda também esperava uma versão perfeita das pessoas. E eu acho que à medida que eu percebi, olha que surpresa, eu não sou perfeita, eu também parei de cobrar dos outros uma certa perfeição. Mesmo que fosse uma cobrança bem só silenciosa na minha cabeça, achar que seu amigo devia agir diferente numa determinada situação, ou achar que ele devia sentir coisas de forma diferente, expressar o sentimento dele de forma diferente. Eu acho que quando a gente começa a perceber que existe essa segurança, essa versão que você pode ser amada e acolhida exatamente do jeito que você é, boa e ruim, você também consegue acolher e amar as pessoas exatamente como elas são. De falar, tudo bem, é um defeito dessa pessoa. Sim, porque todo mundo tem defeito. Não faz dela uma pessoa melhor ou pior do que ninguém. Mas vamos aceitar que todo mundo tem defeito. E aí a gente olha para os defeitos das pessoas que a gente ama e fala, tudo bem, eu te amo com o seu defeito. Não te amo tentando te consertar, eu não te amo tentando que esse defeito não existisse, ou ignorando que esse defeito existe, ou ignorando que essa defeito aqui, colocando uma parte da pessoa que você ama, que você não fala, uau, é a coisa mais linda do mundo. Mas, né, eu só não encontrei outra palavra para dizer. Mas é só uma característica que você não acha tão alinhada com o resto da pessoa que você ama. Então eu acho que é um caminho que pra mim é o jeito da gente criar um mundo mais legal pra todo mundo existir. Que eu acho que é o caminho de todo mundo sentir que pode ser ele mesmo. Todo mundo sentir que é seguro ser ele mesmo. Todo mundo sentir que é possível ser ele e encontrar pessoas que vão amar e que vão amar essa pessoa, amar todos os lados dela. E você mesmo vai olhar pra essa pessoa e sentir mais orgulho, sentir mais amor por ela, porque ela tá mais alinhada em todas as coisas. E são coisas pequenas. Falando parece uma coisa grande, mas são coisas pequenas também, sabe? Pra mim foi, às vezes, vestir a roupa do jeito que eu queria vestir, responder as coisas de uma forma sincera, mesmo que ela fosse desagradável. Às vezes é falar uma coisa e depois lidar na terapia. Pra mim, olha que delícia que é isso. Pra mim, muitas vezes foi falar uma coisa e lidar na terapia. Passar o desconforto de falar primeiro e depois falar, eu lido com o meu sentimento desse medo depois, ao invés de achar que eu tinha que lidar com ele primeiro e depois responder. Inclusive, gente, eu lembrei aqui no meio da conversa que tem um desenho que eu adoro, simplesmente apaixonada, que chama Tuca and Bertie, que é a primeira temporada na Netflix e a segunda e a terceira na HBO Max. E é meu desenho favorito, eu me identifico demais com a Bertie. E aí, na segunda temporada, ela vai pra terapia também. E aí, ela fica lá falando, as pessoas vão me odiar, as pessoas... Nossa, ninguém vai aceitar, porque elas eventualmente vão perceber que eu sou uma casa assombrada. E eu sou uma casa assombrada dessas que tem uma menina no canto sem olho. E, sabe, descreve um cenário todo maluco, assim. E aí a psicóloga fala pra ela, ei, você já pensou que as pessoas que estão na sua vida podem querer ver essa casa assombrada? Podem querer ajudar essa casa assombrada a se recuperar e podem querer visitar essa casa assombrada antes dela ser uma casa perfeita. Elas podem querer ter contato com você antes de você tá totalmente arrumada. Você não precisa se consertar para as pessoas te amarem e entrarem na sua vida. E aí ela fica, não acredito que é isso, que foi mais ou menos a minha sensação de, eu não acredito que eu posso só deixar, eu tenho que ter um outro jeito. E aí é muito legal esse desenho. Falei aqui só porque eu gosto muito dele e eu lembrei dessa cena. Mas é isso. Em resumo, eu acho que é em pequenas açõezinhas mais alinhadas com a gente. Eu acho que é importante pra gente criar um mundo mais legal, que as pessoas se sintam bem sendo elas mesmas. Eu acho que muita frustração que vem de muitos lugares do mundo é por a gente achar que tem uma versão perfeita da gente e achar que só essa versão perfeita merece. E a versão real, ela é uma...
sabe? É o que a gente teve que se contentar. E não é verdade. A gente não tá se contentando com uma versão demo da gente. A versão real, é a versão original, é a versão perfeita que não existe. Não é? A versão perfeita é o ideal que eu nunca vou alcançar. E essa daqui é o que eu tenho que me contentar. É o contrário, a versão perfeita não existe. Essa é a melhor versão que você pode ser, porque é a versão que é verdadeira. E não significa que você não vai aprimorar coisas sobre você. Eu acho que às vezes a gente fica com medo de aceitar quem a gente é e não se aprimorar e não mudar. E não significa isso, só significa que você vai partir de um lugar com mais cuidado. Você vai se ver com mais cuidado, você vai se ver como um ser humano mesmo. E, sabe, pra mim é isso de... Eu sei que eu não tô no lugar perfeito sobre isso. Eu sei que às vezes eu tenho contato com as pessoas que não seriam a forma mais autêntica de me relacionar e que às vezes eu volto e fico, que droga, outra vez aqui a necessidade de ser aprovada venceu nesse caso. Mas eu também lido com isso com carinho, porque é parte de quem eu sou, né? É parte da pessoa que eu tô amando completamente. Ela também tem essa questão de precisar ser aprovada e às vezes ela faz coisas que ela não queria por causa disso. Mas eu também não quero olhar com culpa pra isso, sabe? De falar, que droga, hein? Você não foi a melhor versão de você, porque senão é a mesma coisa, de achar que tem uma versão perfeita, que isso não afetaria, mesmo isso tendo me afetado a vida inteira, de repente, só porque eu entendo isso, eu não vou ter nenhum problema sobre isso mais. Então é isso, eu acho, falei muito nesse episódio, eu fiquei um pouco confusa durante esse episódio, tiveram algumas coisas aqui, barulhos da gravação, que me deixaram um pouco perdida também, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria mais uma vez agradecer, porque eu sei que essa comunidade faz isso muito bem, de aceitar as pessoas como elas são. E queria agradecer como a Açucena mesmo, porque foi muito importante para mim também perceber que pessoas que eu não conhecia e viam versões de mim super cruas na internet, senti que a pessoa que eu sou também conversa com a pessoa que vocês são. Que vocês tornaram seguro pra mim, vocês me ajudaram nesse processo, mesmo sem saber, vocês me ajudaram nesse processo de ser mais autêntica e perceber que as pessoas podiam gostar dessa versão e que ela não era merecedora de ficar escondida, sabe? Ela pode ser mostrada e ela pode ser aceita dessa forma. E eu espero que isso aconteça com todos vocês. Eu espero que quem tem essa questão... É difícil sentir que você precisa ser aprovado, é difícil ter muito medo da rejeição, é doloroso todo o processo e é demorado. Já tô aí há 4 anos de terapia, eu ainda tô passando por essas questões e ainda não cheguei num lugar totalmente fácil, que seja mais automático para mim ser sincera do que ser uma versão modificada. Eu tô chegando lentamente nesse lugar e para mim foi a terapia que fez muito desse processo, porque a minha relação terapêutica também foi uma relação teste para isso, sabe? De eu chegar lá e mostrar para ela tudo que era mais secreto e mais escondido de mim para todo mundo e sentir que eu era aceita naquele lugar e me deixou mais confiante também para trazer essa sinceridade para pessoas que eu conhecia ou não conhecia e estava conhecendo. E é isso, eu falo da terapia aqui porque foi muito impactante para mim, mas eu imagino que dá para fazer esse caminho de diversas outras formas. Mas temos aí a terapia como uma opção que funciona muito bem para esses processos. E é isso, gente. Eu queria agradecer por vocês terem ouvido até aqui, por terem conversado. Se você gostou, comente, me conte um pouco sobre você. A gente pode conversar sobre essas coisas. Se vocês quiserem me ajudar a pensar sobre os temas para os próximos episódios, vocês podem falar o que vocês estão passando aí. Vai que alguma coisa está alinhada e eu também estou passando por esse processo e eu consigo falar. Porque para mim esse podcast é falar sobre processos que eu estou passando e falar sobre coisas importantes para mim. Entender que às vezes elas são importantes para outras pessoas. E às vezes não. Às vezes você vai ouvir esse episódio inteirinho e vai olhar e falar: meu Deus, não me relaciono com absolutamente nada que essa garota falou. Absolutamente nada nunca foi um problema para mim. Não estou entendendo absolutamente nada. E tá tudo bem, somos pessoas diferentes, esse é uma característica aí minha e eu tenho certeza que tem um grupinho que também passa por essas questões. E se não for o seu caso, se algumas coisas se aplicarem pra você e nem tudo certo também. Pega o que aplicou, pega o que você gostou, pega o que bateu aí no fundo do seu coração e você falou, isso tá alinhado comigo, e leva e deixa o resto todo aqui, tá na internet, as pessoas estão aí pra isso mesmo. A internet é algumas coisas se alinham, outras nem tanto. Você pega o que é importante pra você e segue em frente.
Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Que ele não tenha sido para você o terror que eu achei que ele ia ser, porque na minha cabeça ele já tinha até. Estava horrível, já estava aqui 1000 críticas e motivos para não postar. E espero que tenha te inspirado a fazer uma coisa que você tá aí tensa de fazer, com muitos medos sobre, por vários motivos, e muitos motivos associados a quem que eu sou quando isso acontece. Eu espero que você hoje também dê um passinho aí desafiador, mas legal. E o próximo episódio já vai ser eu e Yasmin de novo, e um episódio gravado em 2023 e não no ano passado. Beijos! Tchau!